Olá pessoal, tudo bom? Vamos à nossa aula de língua inglesa, 8º ano, professora Roberta Reis. Hoje eu vou passar 2 conteúdos com vocês que nós vamos ver na próxima aula, tá? A gente vai revisar aqui o Simple Past na forma afirmativa, tá? Então assim, no inglês nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, eles são mais simples, como o próprio nome já diz, ele não se altera tanto, ele é regular. Quando a gente tem que fazer algum tipo de alteração, é pouca coisa, mexe em pouca coisa, não mexe tanto na palavra, no verbo, no seu radical. Então ele é um verbo regular. Então, quando a gente fala uma frase no passado, eu fui ao shopping semana passada. Eu estudei matemática ontem. Então, quando eu conjugo o verbo no passado, no inglês, eu vou transformar esse verbo para ele poder se tornar no passado. Então, por exemplo, eu tenho algumas regras que vão me ditar isso. Eu tenho aqui, 4 regras, tá? De verbos regulares. Então, por exemplo, para verbos que terminam com a letra E, a gente vai adicionar apenas a letra D. Por exemplo, o verbo like, né, que é o verbo de gostar, curtir. Então, eu gostei dele, né? I liked him, né? Então, aqui, like, verbo termina com a letra E. Eu apenas vou acrescentar a letra D para ficar esse som, de ED, liked, liked, tá? Então, aqui, significa gostei, gostou, curtiu, curtiram, passado, tá bom? Para verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, ou seja, CVC, consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante e adicionamos ED. Então, por exemplo, o verbo stop, que é o verbo parar, stop, né? Ele parou no sinal, he stopped. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse final, consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a segunda consoante, que é a letra P, e vou depois adicionar ED para dar aquele som do passado. Stopped, stopped, ok? Para verbos que terminam em consoante e Y, retiramos o Y e adicionamos IED, que é o caso de study, tá? Que é o verbo estudar. Então, se eu quiser falar eles estudaram ontem, então eu vou tirar o Y e vou botar IED, they studied, ok? Para verbos que terminam em vogal e Y, a gente só vai adicionar ED, que é o bem basicão, só vai botar ED, que é o caso de enjoy, é o caso de play, jogar, brincar. Eu só vou acrescentar ED no final, enjoyed, ok? Então aqui a gente viu agora que foram regras, tá? Que é importante vocês lerem e relerem de verbos regulares, quando a gente coloca o verbo no passado, tá? A gente também tem verbos irregulares, como o próprio nome diz, ele é irregular. Quando a gente vai colocar ele no passado, ele modifica todo, ou modifica bem no próprio radical dele. Aqui eu separei uns exemplos, olha. Come, verbo de vir, tá? Então, o passado de come é came, tá? Outro exemplo aqui é o verbo go, que é o verbo ir. Went, passado de go, went. Outro verbo, begin, começar. Passado, eu quero falar eu comecei, eu vou falar began, tá? Passado de drink, que é beber, drank. Passado de run, correr, ran. Passado de feel, sentir, felt. Passado de win, vencer, won. Passado de speak, falar, spoke, ok? Vamos lá. Agora a gente, continuando no Simple Past, ou seja, no tempo passado, a gente vai ver agora como que a gente faz, então,
para negar ou para interrogar. A gente já viu aí em cima como a gente faz para afirmar no passado. Então, olha só, quando a gente quer negar alguma coisa, tá? Eu vou usar o verbo auxiliar didn't, tá? Por exemplo, I didn't like them very much. Então, aqui, ó, sublinhado, eu tenho o verbo like. Vocês viram aqui em cima que o verbo like, na afirmação, se eu falar eu gostei do show, né? Então, eu vou falar I liked the show. Então, aqui, ó, liked, na afirmação. Porém, quando eu tô negando que entra esse verbo auxiliar didn't, esse meu verbo volta para sua forma normal, para sua forma base, independente se eu estou falando do passado. Por quê? Porque entrou já aqui, ó, o didn't, que já é um verbo auxiliar, ele auxilia, que já está no passado, então não tem necessidade de eu botar aqui no passado e aqui no passado também. Então, ó, I didn't like them very much, ok? E para perguntar, esse mesmo auxiliar aqui, ele vai ficar na afirmação, só que vai botar ele lá no início da pergunta. Vai ser verbo auxiliar, sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, e o verbo principal da frase também na sua forma base, porque eu já tenho o verbo auxiliar aqui. Olha a minha frase como ficou. Did he like them? Ele gostou deles, né? Então, estou falando de algo no passado. Eu botei o verbo auxiliar lá no início da minha pergunta, tá bom? Então, essa parte de negar e interrogar no simple past, que é o tempo passado, é bem fácil. É só você usar o didn't e o did no lugar certinho, que você consegue já botar a frase no passado. Agora a gente vai revisar o past continuous, tá? Past continuous, como o nome já diz, past é passado, continuous é contínuo. Então, é passado contínuo. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, por exemplo, em português. Ele estava andando na rua. Então, olha só. Ele estava, esse meu verbo estar está no passado. Ele estava andando. O meu verbo principal está no gerúndio. Ele estava falando, ele estava correndo, ele estava ensinando. Então, eu estou falando de algo que aconteceu lá no passado, tá? Por isso que é past contínuo, passado contínuo, passado do gerúndio. Então, olha só. A gente vai, ó, use verb be in the past mais, né, plus verb with ing. Então, olha só. Ele manda você usar o verbo to be no passado, que vai ser was ou were, que vocês já estudaram isso comigo, tá? Que é o verbo ser ou estar no passado, was ou were. E o verbo principal vai estar acrescido de ing. Então, olha só, um exemplo. Forma afirmativa, tá? Vamos lá. Na forma afirmativa, eu tenho aqui um exemplo. You were studying math yesterday. You were studying math yesterday. Então, aqui eu tenho o you, que é o meu sujeito, were, passado do verbo to be, mais o verbo principal, study, acrescido no final dele, ing. Então, ó, você estava estudando matemática ontem. You were studying math yesterday, ok? Como que eu faço para negar? Esse were, ou então was, ele vai se tornar wasn't ou weren't, ok? Mais o verbo acrescido de ing. Então, por exemplo, he wasn't cooking chicken. Ele não estava cozinhando frango. Ok? E na interrogativa, a gente vai pegar esse verbo to be, a gente vai jogar lá no início da pergunta, aqui ó. Were they going to the beach last Friday together?
Eles estavam indo na praia juntos, tá? Então, ó, eu vou jogar esse verbo to be no passado lá pro início da minha pergunta, tá? E aí depois entra o verbo principal acrescido de ing. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, separei algumas coisas. Por exemplo, olha, I am, vocês já sabem que am é o verbo to be no presente. Então, qual que seria o passado disso? A mesma coisa que eu falar I was. Passado de am, was. Então, por exemplo, I was jumping. É o past contínuo, passado contínuo. Vamos ver outro exemplo, ó. You are, né? You are tá no tempo presente, tá? Agora, esse are tem que passar para o passado. Então, vai ser you were, acrescido de um verbo principal, you were listening. Aqui, ó, outro exemplo. He is. Esse is tá no tempo presente, tá? Se eu quiser colocar ele para o passado, como é que vai ficar? He was, tá? E aí eu coloquei um exemplo. He was working. Ele estava trabalhando, tá bom? Então, aqui eu coloquei do lado para vocês todo o verbo to be no passado, correspondente ao que eles são no presente. Então, passado de am, is, vai ser was, e o passado de are vai ser were. Ok, pessoal? A gente vai ver isso melhor na sala de aula, vamos fazer exercício para poder entender melhor, tá ok? Beijinho, fiquem com Deus e tchau, tchau!